Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, abram comigo nesta noite, em nome de Jesus Cristo, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5 em diante. Glória a Deus. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5 em diante, para que possamos ler, meditar, guardar e praticar a palavra de Deus, que é a verdade absoluta sobre a nossa vida, que é a voz de Deus sobre a nossa vida. Amém? Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5 em diante, que diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aleluia. A primeira parte do versículo diz: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Os discípulos, eles tinham aprendido a palavra, a Escritura Sagrada, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os discípulos começaram a pregar, começaram a anunciar, começaram a ensinar tudo aquilo a qual eles tinham aprendido e presenciado através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E não é diferente nos dias atuais. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, que verdadeiramente obedecem a palavra de Cristo, obedecem o Evangelho, transmitem a palavra de Deus, a vontade de Deus, anunciam, pregam o verdadeiro Evangelho de Cristo, o nosso Senhor. Que possamos anunciar, que possamos pregar, que possamos ministrar a santa palavra de Deus, que continua libertando, transformando, restaurando, restituindo, renovando, mostrando o caminho para vidas e mais vidas. Porque a palavra, ela é a voz de Deus. A palavra é a verdade absoluta sobre a minha vida e sobre vossas vidas. Eu costumo dizer, eu costumo afirmar com total veemência que a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, é como se fosse o nosso manual, é como se fosse a nossa bússola. A palavra de Deus é a forma a qual conhecemos a vontade de Deus, a qual conhecemos Jesus Cristo, esse Deus tão bondoso, tão maravilhoso, a qual aceitamos como o único Salvador da nossa vida. Então pregue a palavra fora de tempo, pregue a palavra para almas, para vidas, a qual necessitam aceitar Cristo como o único Salvador da sua vida. Faça como os discípulos que anunciavam a palavra, anunciava tudo aquilo a qual eles aprenderam e presenciaram em meio ao ministério de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a qual operava sinais, milagres e prodígios naquela época e continua operando nos dias atuais para aqueles que creem, para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A parte final do versículo diz
que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é eterno, Deus é o nosso Pai Celestial, Deus é o Santo dos Santos, Deus é luz, e nele não há treva, nele não há maldade, nele não há crueldade, nele não há pecado, porque Deus é perfeito, irmãos. Deus é perfeito. E é por isso que estamos a cada dia aprendendo, sendo aperfeiçoados, modelados pelo Espírito Santo, o Consolador. Ele é o nosso leite, e a cada dia Ele modela os seus vasos de acordo com a sua vontade. E tem muitos vasos que precisam ser modelados, precisam ter os corações aquebrantados, modificados, alterados, para serem vasos agradáveis aos olhos de Deus. E Deus sabe como trabalhar sobre a minha vida e sobre a vida de todos os irmãos que aqui se encontram. Deus conhece o nosso coração, o oculto, o profundo, o escondido, a necessidade de cada vida, as lágrimas derramadas no seu quarto, na sua casa, no seu lar, na sua família. Deus conhece a necessidade de cada um. Deus é luz e não há nele treva nenhuma, porque Ele é perfeito, Ele é perfeito, Ele é o Santo dos Santos. Nele não há pecado, nele não há maldade, Ele é perfeito. Versículo 6: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Qual tipo de fruto eu e você estamos dando em prol da obra de Deus? Em outras palavras, a Escritura Sagrada está dizendo: olha, não adianta falar que você está com Deus e andar em trevas. Não adianta falar que você está na presença de Cristo e continuar na fofoca, continuar na mentira, continuar dando calote, continuar fazendo diversas coisas que não agradam a Cristo Jesus. A palavra de Deus é bem específica. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas. As pessoas que se contradizem, falam que são de Deus, mas estão andando nas trevas, estão no pecado, estão no lamaçal, estão no lodo, estão no Egito, espiritualmente falando, irmãos. Elas falam que são de Deus, mas as suas atitudes são ao contrário de tudo aquilo a qual Deus ensina através da palavra dele. Que possamos nos santificar, que possamos nos separar do pecado, que possamos nos separar de toda a imundície, para que Deus se agrade da minha vida e de vossas vidas. E de vossas vidas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nosso Pai Celestial, o nosso Deus, é o Pai da verdade. E o inimigo da nossa alma, diabo, Satanás,
ele é o pai da mentira, irmãos. Que possamos andar em retidão para com o nosso Deus, que possamos andar em sinceridade para com o nosso Deus, que possamos ter temor, porque o temor é o princípio da sabedoria, que possamos verdadeiramente agradar a Deus, expressar a verdade de Deus através de nossas escolhas, atitudes tomadas em meio à nossa longa trajetória, em meio à nossa longa caminhada de fé, nossa caminhada cristã. Que possamos falar com a nossa língua, com a nossa boca, que servimos ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, mas que também possamos falar através de nossas atitudes, escolhas, que servimos a esse Deus de luz, a esse Deus verdadeiro, a esse Deus bondoso, a esse Deus maravilhoso, que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele não nos desampara, não somos filhos órfãos, não estamos abandonados, não estamos jogados. O nosso Deus está no controle, Ele é o nosso Pai Celestial, Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida, cuidando, zelando, guiando, direcionando, abençoando, concedendo livramentos. Ele está conosco, Ele está no controle, irmãos, de todas as coisas, sem exceção. Versículo 7: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Amar o próximo como a ti mesmo. Comunhão, amor, um amor fraternal, um amor não fingido, união, cumplicidade, auxílio, ajuda. Percebemos que as pessoas têm uma facilidade muito grande de condenar, de julgar, de brigar, de ter diversas divergências e não saber lidar com aquela situação. A Escritura Sagrada nos ensina a tolerar os mais fracos. A Escritura Sagrada nos ensina a suportar uns aos outros. A Escritura Sagrada nos ensina a perdoar uns aos outros, como Cristo nos perdoou. Que possamos julgar menos, condenar menos, que possamos tolerar, que possamos ajudar, auxiliar uns aos outros, perdoar uns aos outros, expressar um amor verdadeiro, não fingindo, um amor fraternal, cordial, como a Escritura Sagrada nos ensina. Se tivermos luz, como o nosso Deus tem luz, temos comunhão uns com os outros, né? Conviver uns com os outros. Nos dias de hoje, nos dias atuais, percebemos que muitas pessoas se afastam da presença de Cristo porque não conseguem conviver com os outros membros da igreja. Pessoas que geralmente são muito críticos, pessoas que geralmente têm uma facilidade para julgar, para condenar, pessoas que geralmente acham que são perfeitas e que são o dono da razão. Mas todos nós, sem exceção, temos limitações, temos fragilidades, temos fraquezas e temos erros, todos nós sem exceção. É por isso que devemos admoestar uns aos outros,
ajudar uns aos outros. E a palavra de Deus nos corrige a cada dia, nos ensina a cada dia. O Espírito Santo a cada dia nos mostra a direção, nos aperfeiçoa como vasos, nos modela. A cada dia aprendemos, a cada dia crescemos em graça, em conhecimento, irmãos. Que possamos, como nos ensina a palavra, ter comunhão uns com os outros, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A graça de Deus. Eu e você não merecíamos, mas o nosso Deus, tão maravilhoso, Deus de luz, enviou seu único Filho unigênito em amor a todos os pecadores. E o sangue de Cristo nos purifica, nos limpa de todo pecado. Todo pecado. Aí vem aquela alma, aquela vida, aquela ovelhinha cheia de carrapicho, cheia de pecado, cheia de erros, cheia de falhas, cheia de limitações, cheia de fragilidades. É o sangue de Cristo purifica, sepulta o velho homem e torna aquela vida, aquela pessoa uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o nome do Senhor é exaltado, é glorificado através daquela vida que foi liberta, transformada, em nome de Jesus Cristo, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, que possamos amar as almas, irmãos. Nós não estamos na posição de juiz. Juiz é Deus, quem condena é Deus. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, para ensinar uns aos outros, para orar uns pelos outros, para ajudar, auxiliar uns aos outros, para amar o próximo, tolerar, né? Tolerar. Quem ama, respeita. Quem ama, tolera. Quem ama, ajuda, auxilia. Quem ama, tem paciência, tem mansidão. Quem ama, dá a mão para o próximo, no sentido físico e no sentido espiritual. Que possamos amar verdadeiramente. Não um amor expressado somente com palavras, não um amor fingido, mas um amor cordial, um amor verdadeiro, um amor fraternal, em nome de Jesus Cristo. E o sangue de Cristo continua purificando vidas de todo pecado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. A palavra de Deus agora diz que se eu e você afirmar que não tem pecado nenhum, que não tem erro nenhum, que não tem falha nenhuma, que não tem limitação nenhuma, que não tem fragilidade nenhuma, a palavra de Deus afirma que estamos mentindo e não há verdade em nós. Há três formas que eu e você que estamos aqui nesta noite, que você que está me assistindo através das redes sociais, possamos pecar. Três formas: pensamentos, palavras e atitudes. Pensamentos ao contrário, pensamentos pecaminosos, palavras que não agradam a Deus, que não traz edificação, atitudes, ou seja, escolhas erradas que não agradam a Deus, que não condiz com aquilo que a palavra
formas que possamos pecar: pensamentos, palavras e atitudes, escolhas que tomamos, a qual não condiz com a palavra de Deus, o nosso Senhor. Todos nós, sem exceção, temos limitações, fragilidades e erramos. Somos seres humanos. Perfeito é só Deus. Só Jesus Cristo não cometeu pecado aqui na terra. Só Jesus Cristo, Ele foi perfeito e não cometeu nenhum tipo de pecado. Quando você analisa a Escritura, os homens de Deus, os próprios discípulos cometeram erros, falhas, limitações, e conforme a sua vida ministerial, a sua trajetória cristã, a sua caminhada cristã, eles foram aperfeiçoados em Cristo, eles foram aprendendo, eles foram amadurecendo, eles foram evoluindo, crescendo espiritualmente, em graça, em conhecimento, e não é diferente a cada um de nós, não é diferente de cada um de nós. A cada dia aprendemos mais com Cristo, a cada dia crescemos mais através do Espírito Santo Consolador, a cada dia evoluímos espiritualmente. Se esforce, tem que se esforçar, tem que lutar, tem que batalhar contra o pecado, a luta interna que existe dentro de você. Você tem que lutar, você tem que rejeitar o pecado, você tem que rejeitar o pensamento ao contrário, você tem que aprender a controlar a sua língua, você tem que aprender a renunciar à sua vontade própria e obedecer a palavra de Deus. Todos nós devemos aprender, evoluir, crescer em graça, em conhecimento, para que não venhamos desagradar a Cristo Jesus. Aleluia. A Cristo Jesus. Se esforçar ao máximo, pedir força espiritual em nome de Jesus Cristo. Como disse o apóstolo João, todos nós temos pecados, e aquele que afirma que não tem pecado está mentindo, é mentiroso, porque todos nós temos limitações. Olha o que diz o versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar os pecados através da oração para com Deus vivo. Tem pessoas que só utilizam a oração para pedir, só para querer milagre, bênção. Possamos pedir através da oração? Possamos, mas a oração também serve para confessar os nossos pecados, para que os nossos pecados sejam perdoados. O único que pode perdoar os nossos pecados é Deus. É Deus, irmãos. Devemos contar para Ele tudo, nossas limitações, fragilidades. Nós temos inteligência o suficiente para saber qual área precisamos melhorar espiritualmente. Tem pessoas que é avarenta, tem pessoas que já cometem outros tipos de pecado, ou tem fragilidade em outra área na sua vida. Pessoas que têm dificuldade de controlar a sua língua, fica amaldiçoando outras pessoas, sendo que é para abençoar, fica fazendo fofoca. Tem pessoas que têm dificuldade na área de obedecer a palavra de Deus e tomar as escolhas certas, fica tomando atitudes erradas que não agradam a Deus. Que cada um de nós possamos nos examinar a si próprio e confessar os nossos pecados para o Deus vivo. Não tenha vergonha, confesse para Ele, peça força espiritual para que você não venha mais cometer aquele tipo de pecado
pecado, para que você venha vencer o pecado, porque sobre o pecado superabundou a graça de Deus. Deus vai te dar força para que você venha ser liberto e venha vencer o pecado, independente da área a qual você está pecando. Mas confesse para Deus vossos pecados, conte para Ele a sua fragilidade, a sua limitação, o seu erro, porque o nosso Deus tem poder para perdoar você de todo pecado, e você vai ter força espiritual para alterar a sua postura e vencer o pecado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Louvado, adorado seja o nome do Senhor. Versículo 10: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Todo aquele que afirma que não tem pecado está mentindo. E se está mentindo, está servindo o pai da mentira. E se está mentindo, a palavra de Deus não está nele. Está entendendo o mistério? Não é necessário mentir. Não é necessário fantasiar. Não é necessário viver de aparência. Não é necessário viver de fábulas como presenciamos nos dias de hoje. As pessoas fingindo, as pessoas vivendo de aparência, de mentira, as pessoas querendo ser algo que não é, fantasiando, contando fábulas, muitas vezes mentindo em testemunhos, muitas vezes mentindo que foi curada, só misericórdia de Deus, muitas vezes mentindo que ficou rico, milionário, bilionário, misericórdia. O Evangelho é verdade, o Evangelho não precisa de dar um jeitinho, não. O Evangelho é a verdade absoluta sobre a nossa vida. Devemos contar a verdade, falar a verdade, servir o Pai da verdade. Devemos, amados irmãos, permanecer no nosso Deus, porque o nosso Deus é luz, é perfeito, é o santo dos santos. Ele não precisa de alteração, de modificação, porque Ele é perfeito. Confesse seus pecados para o Deus vivo, que Ele irá te perdoar. E se porventura precisar de um conselho, Deus capacitou homens de Deus e mulheres de Deus para ouvir você e dar um conselho a qual está enquadrado na palavra, na escritura sagrada, um conselho a qual vai direcionar a sua vida para levar uma vida santa e agradável aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus. Precisa de um conselho? Procure verdadeiramente um homem de Deus, verdadeiramente uma mulher de Deus, que certamente vão lhe dar conselhos enquadrados na palavra, na escritura sagrada, e você vai ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Continuando, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não peques. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora a palavra de Deus nos faz um alerta, para que venhamos nos esforçar ao máximo, lutar ao máximo, para não pecar, para não errar, para não falhar. Porque tem pessoas que querem utilizar a própria palavra de Deus para justificar os seus pecados. Tem pessoas que utilizam
o seguinte pensamento e a seguinte pronúncia: se Deus perdoa, então eu vou sair pecando. Se Deus perdoa, então eu vou fazer tudo do meu jeito e depois pedir perdão. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Você está agindo de má fé com o próprio Deus. Você está achando que Deus não é inteligente. Deus perdoa se o pedido de perdão for sincero. Tem pessoas que querem premeditar o pecado, tem pessoas que querem permanecer no pecado e querem ser perdoadas. Aí Deus não perdoa, é óbvio e notório, irmãos. Todos nós somos inteligentes, Deus é mais inteligente ainda, a inteligência dele é infinita. Pessoas que querem agir de má fé com Deus. Já ouviu falar aquela palavra estelionatário? Tem pessoas que querem praticar esse tipo de crime com Deus. Enganar a Deus, é impossível enganar Deus. Ele conhece o oculto, o profundo, o escondido, ele esquadrinha o caminho. Se o teu pedido de perdão não for sincero, ele não vai perdoar. É óbvio, é notório. Todo aquele que pede perdão de maneira sincera, muda a sua postura, muda a sua escolha, evolui, cresce, tem temor para com Deus vivo, irmãos. Se porventura eu e você que está aqui nesta noite, ou você que está me assistindo via as redes sociais, falhar, pecar, errar e sinceramente pedir perdão para Deus, sinceramente, sem palhaçada, sinceramente pedir perdão para com Deus, a Escritura nos ensina que nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se pecarmos, certamente, se pedir perdão sinceramente, o nosso advogado, Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Consolador, vai nos perdoar. Você que pecou contra Deus, você que cometeu um erro, cometeu uma falha, está triste ao ponto de não cultuar mais, ao ponto de querer desistir da fé, desistir de Jesus Cristo, porque você errou, porque você pecou, porque você falhou. Você tem um advogado